Hoje eu vou dar sequência a mais uma oficina, um trabalho que eu tenho realizado há algum tempo em torno da redação. Você pode ficar comigo no meu canal sempre, porque aqui você vai encontrar de tudo que você precisa na área de língua portuguesa para estudar para o vestibular e para o concurso público. Para mim é um prazer ajudá-lo, mas fica comigo sempre. E a oficina de hoje eu vou trabalhar sobre um tema importantíssimo, que é uma proposta da EPICAR de 2023. Aí você me pergunta, professora, então, se a senhora vai trabalhar um tema para a EPICAR, eu tenho que estudar somente para esta banca? É claro que não. Você estuda uma proposta de qualquer banca e aproveita o conteúdo para outras bancas. Além disso, aqui na oficina, eu ensino a entender a proposta, a fazer o recorte temático dos textos motivadores e ensino a estruturar o texto. Para qualquer banca, a estrutura da redação ela é única. Agora, os critérios de correção, aí sim, esses dependem de cada banca. Mas se você aprender a fazer a coisa certa e principalmente entender a proposta, você está no caminho certo. E na proposta de hoje, nós vamos trabalhar 200 anos de independência do Brasil entre as conquistas e os retrocessos. Como eu falei, da EPICAR de 2023. Observe que o ano passado, em 2022, fez 200 anos de independência do Brasil. E nessa jornada toda, muitas coisas aconteceram. O Brasil evoluiu. Mas será que, diante de tantas conquistas, também permanecem os retrocessos? Nós vamos entender de antemão que quando a frase temática, estou chamando de frase temática, aquilo que nós falamos, qual é o tema da redação? Qual é a proposta da redação? A proposta da redação, ela é composta da frase temática, dos textos motivadores e das instruções. Isso é a proposta. O que se refere à frase temática é essa que eu falei, 200 anos de independência do Brasil entre as conquistas e os retrocessos. Em especial, essa frase temática, ela traz o assunto que se refere a 200 anos de independência no Brasil. O assunto é a parte mais geral. Só que existe o comando da frase temática. E o comando é o entre e o e. Está entre essas duas partículas, entre esses dois conectivos. Quando a frase temática traz o entre e o e, isso significa que você tem que trabalhar os dois pontos. A tua tese vai ser o que você pensa sobre os 200 anos de independência do Brasil e as tuas microteses, que são os argumentos que você vai defender a tese, já estão aqui. As microteses já pertencem à frase temática, que você tem que obrigatoriamente falar das conquistas e dos retrocessos. No D1 você fala das conquistas e no D2 você fala dos retrocessos. É simples. Mas para entender precisamente o que a proposta traz, nós temos que ler os textos motivadores. Cada banca tem um estilo. A EPICAR, ela traz aqui muitos textos motivadores, mas eles são importantes porque os textos motivadores, eles fazem uma trajetória na história do Brasil. Se você estudar literatura, você vai entender muito bem os textos motivadores. Eu sempre digo aos alunos que estão se preparando para concurso público, para vestibular, qualquer vestibular, seja de banca militar ou não, ele tem que acompanhar ali o estudo de gramática e de literatura. Literatura porque vai te dar repertório, vai te dar mais conhecimento, junto com a sociologia, com a filosofia e outros conteúdos. Além das leituras diárias, você tem que se atualizar. Porque no dia da redação não adianta saber a estrutura e não saber o conteúdo, você tem que argumentar. E para isso nós vamos compreender primeiramente os textos motivadores. Algumas bancas, elas trazem textos motivadores, que são aqueles textos que servem para abrir as ideias, diferente dos textos bases, né? Quando é um texto base, há uma proposta diferente com a banca, em qualquer momento eu vou falar sobre isso. Nos textos motivadores você não pode copiar, mas você pode tirar a ideia, você pode tirar os argumentos inclusive, mas não copie. É para isso que se estuda. Na oficina é aquela parte mais prática. Eu não posso corrigir o teu texto, mas eu posso te ensinar, eu vou mostrar o modelo, você pode produzir e comparar. Isso vai te ajudar muito. No primeiro texto motivador que a banca traz é uma carta, a carta de Pero Vaz de Caminha. Calma, não traz tudo, apenas um trecho. Você vai perceber que é uma linguagem mais arcaica, é aquela linguagem de 1500.
na época da descoberta do Brasil. Como eu falei, os textos motivadores desta proposta, eles vão fazer uma caminhada pela história do Brasil. No primeiro contato com a terra, do europeu com a terra, na carta diz: nela, terra, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Já observaram a linguagem bem arcaica. Aqui ele começa a apontar o que há na terra, a riqueza, e diz que ainda não puderam observar. Seguindo diz: porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Douro e Minho são os rios de Portugal. Ele faz uma comparação o que há em Portugal e o que há no Brasil. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Começa a fazer ali um panorama, uma característica do que há no Brasil. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Opa! Aqui tem um ponto importante. Salvar essa gente, quem era? Já percebeu? São os nativos, os indígenas, que eles veem de uma posição inferior e o europeu superior. Tem que salvar. Por quê? Eles vão levar a fé cristã. Eles deixam de lado toda a cultura do indígena, a fé, a religião, os costumes. Eles querem aculturar, salvar essa gente. Isso é um retrocesso. A partir daí você começa a perceber o que precisa trabalhar na sua redação, apontar o que foi retrocesso e o que foi conquista. A conquista é ganhar a independência. Mas será que, diante de toda essa independência, de tudo que nós conquistamos, quais são os retrocessos? Ainda há uma visão pejorativa sobre o indígena, sobre os negros? O que há no Brasil que permanece o mesmo, sempre, que não evoluiu, deveria ter evoluído, mas não evoluiu. Na próxima etapa ele diz o seguinte: e que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Como eu falei, a imposição da religião cristã do europeu sobre a religião do indígena. No segundo texto, nós temos Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, um texto muito conhecido. No romantismo, nós temos ali um rompante de nacionalismo, um desejo, uma busca pela terra, por mostrar o que há de característica no Brasil. Não conseguiram ainda, mas já há esse desejo. E o Gonçalves Dias, ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele está exaltando os valores da terra. Puro nacionalismo. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Tão conhecido, né? Foi uma das poesias mais parodiadas que nós temos aqui na língua portuguesa. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro o lar, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontra eu cá, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Se no primeiro texto da carta de Pero Vaz de Caminha havia comparação do escrivão Caminha, do que havia em Portugal e no Brasil, e mostrando a superioridade de Portugal sobre o Brasil, sobre o nativo, sobre a quem pertencia a terra, aqui na Canção do Exílio é o reverso, é o contrário, mostrando os valores da terra bem superiores aos valores do europeu, de Portugal. Tanto é que eles olham, não há em nenhum outro lugar coisas semelhantes a essas. Bem interessante. No próximo texto é um texto do Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele é um poeta parnasiano, ele foi muito bem quisto no Brasil na época do parnasianismo. Ele também faz uma exaltação à terra. Ele diz: ama, confere orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetualmente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos, vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê paga o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. E aqui a gente percebe mais uma vez o valor da terra. Há muita coisa no Brasil em questão de terra, de produção, de alimento. Eles, olha, você não vai ver um país como este, uma terra como esta. Para problematizar um assunto como esse, você pode perguntar. Sempre fazer perguntas. As respostas são os teus argumentos. Se entre as conquistas é ter uma terra tão valorosa como o Brasil, que produz,
que é rico, que daria para matar a fome de todo mundo, olha o porquê. Por que há tantas pessoas passando fome numa terra como essa? Perceberam o problema? Justamente, passar fome numa terra tão rica envolve aí uma má administração de quem? Dos nossos governantes. Eu não gosto de jogar a culpa somente nos governantes, da sociedade também, mas em maior parte dos governantes que ainda não conseguiram gerir com qualidade esta terra riquíssima. No Brasil não era para existir pobreza como existe. Não era para existir tantas pessoas passando fome. Isso é um retrocesso. No Brasil não era para existir desigualdade social, mas existe. E ela é gritante. Você já levanta o problema. É para isso que serve o texto motivador. Entende o texto motivador? Faz o recorte temático. O que é o recorte temático? É o resumo do texto. Fez o recorte temático, aí você vai levantar o problema. Se é tão rico, por que tanta gente passa fome? Entenderam? Isso é importante demais para o sucesso na escrita da redação. O próximo texto é do Guilherme de Almeida e fala sobre a canção do expedicionário. Justamente é um texto envolvendo os combatentes ali durante a Segunda Guerra Mundial. É um texto patriótico. É um texto patriótico, bem patriótico mesmo, aquele apego à terra, que diz o seguinte: você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais. Da boa terra do coco, da choupona, onde é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Aqui ele faz uma paródia ali com a canção do exílio do Gonçalves Dias, mas ele aponta o Brasil, a riqueza do Brasil, a terra Brasil, de um lado ao outro. Depois ele diz: nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Ele fica ali conversando com o Gonçalves Dias, uma paródia, uma intertextualidade que ele faz. É um texto citando o outro, mas é de um combatente, de alguém que luta, de alguém que tem orgulho da terra, que luta pela terra. Aí você pergunta: e os combatentes de hoje? E as pessoas sentem orgulho do Brasil? Muitos não. Por que essa preferência muitas vezes pelo estrangeiro? Por que esse inconformismo com o Brasil? Para entender o problema, para levantar o problema, tem que fazer perguntas, que só assim você vai conseguir argumentar. É para isso que serve a leitura dos textos motivadores. Eu falei que eram muitos textos, não se cansem. Não se canse, precisa ler e entender. Próximo texto diz: o que mais me impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste abatido de gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de quem eram felizes, saudáveis e alegres. O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste abatido da gente pobre. Era sempre aquele sapé sinistro, porque ao redor dessas casas não havia culturas. Uma horta, um pomar, não seria tão fácil o trabalho de horas. Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar, olente e a horta suculenta. E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Aproveitou a ocasião para interrogar a respeito Tagarela Felizardo. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando o machado, as madeiras mais grossas. Ela lhe falou: bons dias, Sadona. Então, trabalha-se muito, Felizardo? O que se pode? É grande o sítio de você? Tem alguma terra assim, senhora Sadona? Você por que não planta para você? Quá, Sadona, o que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro? Sadona está pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta cresce, então, quá, Sadona, não é assim. Terra não é nossa. E frumiga, nós não tem ferramenta, e isso é bom para italiano alamão, que governo dá tudo, o governo não gosta de nós. Temos aqui um trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro do Lima Barreto, do pré-modernismo. Perceberam como ele avança na literatura, literatura pura, desde o início, o quentismo no Brasil, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, depois caminhou para o romantismo, com a Canção do Exílio, depois para o texto do parnasianismo, de Olavo Bilac, e agora o pré-modernismo. E o Lima Barreto faz uma crítica
a ideia de nacionalismo no Brasil. O Brasil não tem característica de Brasil. E quando o Policarpo Quaresma, que é a personagem central, deixa a cidade grande e vai para a cidade pequena para comprar um sítio para plantar, porque ele quer provar que na agricultura há característica de Brasil. A Olga vai lá atrás dele e se depara com isso, com o caboclo da terra praticamente não trabalhando, não plantando, não tendo muito o que comer. Mas por quê? Havia males no Brasil. O saneamento básico era péssimo e havia pestes de formigas que devoravam todas as plantações. Não havia ajuda do governo para o pessoal da terra, havia para os de fora, para o estrangeiro. Será que isso não parece o Brasil de hoje? Ainda falta muita ajuda para o pessoal da terra. O pessoal da terra, o ribeirinho, o caboclo que necessita trabalhar na agricultura, o pequeno agricultor, ele passa necessidade. O grande agricultor, os latifundiários, eles enriquecem mais e o pequeno empobrece mais. É a ideia do Brasil, da desigualdade que há no Brasil. O texto serve para levantar o problema e aqui você vai ter muito o que falar. No próximo texto diz: o que faz o Brasil? Brasil, a questão da identidade. Devo começar explicando meu enigmático título, e que será preciso estabelecer uma distinção radical entre o Brasil, escrito com letra minúscula, nome de um tipo de madeira de lei ou de uma feitoria interessada em explorar uma terra como outra qualquer, e o Brasil que designa um povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideais de vida. O Brasil com o B minúsculo é apenas um objeto sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de coisa que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico, fronteira e território, reconhecidos internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com calor. De nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação especial, única, totalmente sagrada. Sociedade onde as pessoas seguem certos valores e julgam as nações humanas dentro de um padrão somente seu. Não se trata mais de algo inerte, mas de uma entidade viva, cheia de autorreflexão e consciência, algo que se soma e se alarga para o futuro e para o passado no movimento próprio que se chama história. Aqui o Brasil é um ser parte conhecido e parte misterioso, como grande e poderoso espírito, como um Deus que está em todos os lugares e em nenhum, mas que também precisa dos homens para que se possa saber superior e onipotente. Onde quer que haja um brasileiro adulto, existe com ele o Brasil. E, no entanto, tal como acontece com as divindades, será preciso produzir e provocar a sua manifestação para que se possa sentir sua concretude e seu poder. Caso contrário, sua presença é tão inefável como a do ar que se respira e dela não se teria consciência a não ser pela comparação, pelo contraste, pela percepção de algumas de suas manifestações mais contundentes. Aqui nós temos o último texto, é um texto que faz uma espécie de chamado para a luta, para entender o Brasil como nação, que vai desde a sua origem de Brasil, a árvore, para um nome que toma a ideia de sistema, de coletividade, de povo. Mas esse povo, ele precisa lutar para que o Brasil se concretize. Isso faz parte de conquista, a continuação da luta. Quando o povo para de lutar da forma correta, é um retrocesso. E a partir daí o texto pede para trabalhar os 200 anos de independência do Brasil entre as conquistas e os retrocessos. Os textos motivadores são longos, mas eles são importantíssimos. Na próxima aula, eu vou projetar a introdução, mostrar o planejamento estratégico que precisa para a introdução e também vou mostrar o modelo de uma aluna que fez o texto depois de eu ter passado esta oficina de forma presencial. Ela seguiu o modelo, adaptou algumas coisas conforme o desejo dela, porque o texto é dela e o texto tem dono, tem autonomia, mas ela fez tudo direitinho. Se você seguir cada modelo que eu passo aqui, a divisão de períodos, o que precisa em cada parágrafo, a ideia da progressão dos argumentos, o que são os conectivos, se você seguir tudo isso, você vai conseguir fazer uma excelente redação. É tudo que a banca pede, eu preparo para você. Por isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, pensa nisso, não vai custar nada. E permanece comigo. Manda este vídeo a outras pessoas que precisam estudar. Eu sempre digo que tem vaga para todo mundo. Não esquece de ativar o sininho. Muito obrigada pela participação e até a próxima.